Porque assim, eu não sei, você tem Santa Muerte como uma deidade? Sim. Os meus cultos estão mais focados nesse olhar dela como uma divindade. Então assim, se a gente for olhar nas deidades em si, e até mesmo no próprio Demiurgo, ou Deus, o Criador bíblico, cristão, a gente também vê esse lado. Esse lado de você ter uma mão que vai te acariciar e uma mão que, se você sair da linha, vai te arrebentar, pô. Sim. E tem uma coisa que eu tenho um sacerdote de um caminho que faço parte que ele sempre cita, e eu acho isso muito fenomenal, de que assim, nós costumamos colocar os deuses e as potências em uma caixinha que são cômodas pra gente. Agora assim, pega por um exemplo Santa Morte, tira ela da figura de uma santa esquelética, coloca ela num lugar, como que seria esse lugar? Entende? Coloca ela numa cor, coloca ela numa árvore, coloca ela no ar. Interessante isso, bem interessante você falar. Vai meio que montando ali essa figura é pra gente, total, e essa figura é pra gente. Então pensa assim, tipo, cara, a mesma brisa que bate em você ali numa tarde fresquinha, que você tá em paz, é o mesmo vento que vira um furacão e destrói tudo, cara. Entende? É o mesmo elemento. É só. Entende? Então a gente tem essa construção ao longo das eras de humanizar e deixar mais bonitinho os deuses. O pai, a mãe, sabe o que eu preciso, vai me acolher. Mas nesse ponto, a gente vê o próprio tabaco, né? Nesse ponto é toda a dose também, né? Sim. Nesse ponto você vê, se você falar a brisa que te dá uma refrescância, que te é a mesa que pode, te matar. Sim. Né? E é realmente com o mesmo elemento. O fogo que vai te aquecer é o fogo que pode te queimar vivo, cara. Sim. Eu vi uma vez uma história que eu não sei se é real, porque pode ter sido uma fanfic de internet. Mas contava a história da maldição do imperador Montezuma. Tá. E aí falava que pelo povo caucasiano branco, europeu, chegou lá nas Américas aí tal, e levou doença e dizimou boa parte da população. E que ele lançou 2 maldições que iam levar boa parte do povo branco, que era o tabaco e a cocaína. Isso aí faz sentido? Bom, se você for levar em consideração que assim, todas as plantas sagradas que nós temos, elas, isso é algo que eu acho muito importante, e essa acessibilidade que a gente tem hoje também pesa um pouco isso, que é, as plantas de poder e as plantas sagradas, elas sempre tiveram um papel dentro da etnobotânica, que é onde aquela sociedade se desenvolve numa relação espiritual, social e política com aquelas plantas, né? Aquilo tem um papel a ser desempenhado ali. Quando ela é usada num limiar de uma troca, onde você usufrui do necessário, você tem aliados absurdos, forças absurdamente curadoras. Só que quando você percebe que aquilo também te entorpece, ou aquilo pode virar uma fuga, literalmente é onde aquilo te consome. Então assim, se a gente for perceber e olhar todas as plantas de poder, até no momento que a gente está com uma ayahuasca, por um exemplo, que foi saindo de um contexto religioso, indo para um contexto recreativo de uma forma pejorativa, quantas pessoas estão ficando fora da casinha, estão assim, endoidecendo, perdendo o foco e o senso? Eu li, não sei se foi no grupo, se foi algum comentário, mas alguma coisa do canal. Que existe, né, até um papo de que os povos originários, quem é detentor, né, desse trabalho com essas ervas de poder, vamos dizer assim, ou com essas plantas de poder, enfim, existem rezas de maldição ao homem branco por terem banalizado o que para eles é sacro. Sim. E faz total sentido em perceber que esses espíritos, eles não são imorais, eles são amorais. Então, tipo assim, você sempre me nutriu, você sempre me reverenciou, nós sempre tivemos uma troca muito equivalente, bacana, e aí o outro vem só querer tirar e secar aquilo, por que eu vou ficar do lado dele e não do seu? Onde nós temos uma relação de troca e equilíbrio. Então, os espíritos, nesse desenvolvimento, nessa relação com a humanidade, têm seus acordos, sem sombra de dúvida, entende? Então pensa, por exemplo, o tabaco. Hoje talvez uma das plantas que está mais acessível no mundo inteiro. Se tornou um commodity ali, né? Mas a gente fala de uma planta extremamente poderosa que pode te trazer sabedoria e inclusive ser usada para combater o próprio vício. Quantas pessoas que estão largando do cigarro, por exemplo, e começam a migrar para a planta e começam a perceber a força da planta, porque o tabaco puro ele vai ser muito mais intenso do que um cigarro industrial, e aí você não consegue bancar
a mesma relação que você bancava com o cigarro industrial com o tabaco. O próximo passo é a diminuição. E se você vai nisso numa consciência, você vai ter muito mais os benefícios que a planta pode trazer, porque aí não vira literalmente um vício num contexto ali de tampar um buraco. Então, eu vejo muito essas maldições como os próprios espíritos das plantas mostrando o poder deles de forma magnânima, seja para curar ou para matar.